Nós voltamos armados de boas atrações e você bem sabe que não é hoje que o uso de espadas em filmes de ação ou de época sempre existiram, né? A gente gosta, adoro, capa-espada, aquela coisa. Nas últimas Olimpíadas, nós acompanhamos o uso de uma espada especial num esporte igualmente especial, que é a esgrima, e que eu adoro. O esporte evoluiu da antiga forma de combate e traz muitas curiosidades. E foi pensando nessas curiosidades que nós convidamos 3 atletas para explicarem tudo para a gente. A Giulia Gasparin, que é uma linda, que é da equipe de esgrima do Brasil e teve destaques, inclusive, nos Jogos Pan-Americanos. O William Zeytonlian, é esse mesmo? Isso mesmo. Que já participou de 5 campeonatos mundiais, e a Karina Lackerby, que conquistou o ouro, vou repetir, conquistou o ouro nos Jogos Sul-Americanos de 2014. Bom, e levou a melhor em vários campeonatos brasileiros de esgrima. Então, boa noite a todos, obrigado por terem vindo. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Imagina. Obrigada pelo convite. Como é que você está? Bem. Quem é a Júlia e quem é a Karina? Eu sou a Júlia, ela é a Karina. Tá. William, deve ser você. William, na verdade, o manuseio de espadas na antiguidade sempre foi primordial, até porque os caras viviam em combate o tempo todo. Mas de lá para cá, como é que essa arte, que é uma arte, é um esporte hoje, mas é uma arte, como é que evoluiu da época antiga para agora? Olha, Rony, a esgrima é universal, digamos. Sim, nós temos variações de esgrima no mundo inteiro, orientais, ocidentais. A gente já tem registro no Egito Antigo do uso de... No Egito? No Egito Antigo, em hieróglifos, do uso de... o manuseio de armas brancas, né, que é a caracterização de esgrima. E, inclusive, de forma recreativa, como treino ou como diversão. O que acontece é que no Renascimento ela começou a se tornar codificada, uma arte de manual na Europa, e também se tornou uma forma de lazer dos aristocratas, principalmente quando os duelos começaram a ser proibidos e também quando as armas de fogo começaram a substituir as armas brancas. A esgrima foi se tornando uma diversão de pessoas da alta sociedade. Até que no século XIX, o Barão de Coubertin, quando foi recriar as Olimpíadas, ele era um esgrimista, ele escolheu a esgrima para participar do calendário olímpico que ele recriava ali no final do século XIX, e a esgrima está ali desde então, como ele escolheu 3 das armas brancas que eram praticadas, tinha muitas outras, a rapieira, a adaga, nós tínhamos uma variação gigante de armas brancas, e ele escolheu 3, que é o sabre, o florete e a espada. A gente vai mostrar depois um pouco. Que eu ia perguntar para a Júlia, inclusive. Ela pode mostrar um pouco para a gente, né? Júlia, me diga uma coisa. Para cada... Vamos explicar para quem está em casa. Claro. Para cada tipo de arma, existe uma regra diferente. Existe. Então eu vou mostrar ali as 3 armas e falar um pouquinho das regras. Ela vai pegar as armas ali e vai mostrar. São 3. São 3. Não tem cimitarra, não tem essas coisas. Tinha, mas não na Olímpica. Não na Olímpica, né? Então a gente tem o sabre. Tá. A gente tem a... Deixa eu pegar isso aqui melhor. Para você ser boa. A espada. Tá. E o florete. Florete, tá. Então vamos começar aqui pelo florete para explicar um pouquinho. Tá. Você vê que ele é menorzinho aqui, né? Sim. Ele tem esse copo menor. O florete, a área válida, é só o tronco. Então cabeça, braço e pernas não vale. Não vale, tá. É uma arma de ponta. Então como é que eu vou fazer o ponto? Tocando só com essa parte aqui, ó. Que você vê que quando ela aperta, acende o toque. Isso. Que é como a gente vai saber se o toque chegou ou não. No caso, a gente até usa um fio de corpo, o William está usando, para mostrar que a gente conecta num aparelho. Tá. E esse aparelho, então, ele vai sinalizar uma luz vermelha e verde, vermelho de um lado, verde do outro, para saber quem tocou quem. Tá. Daí a gente vai falar um pouquinho aqui da espada. A espada já tem um copo de proteção maior, mesmo porque tudo é área válida na espada, inclusive a mão. Uau. Você pode tocar na ponta do pé também, se quiser. Então, tudo é área válida e é uma arma de ponta também. Então, que nem o florete, ela tem essa pontinha aqui que se eu apertar,
vai acontecer o toque. Ok. E Falta a terceira. A nossa arma é o sabre. O sabre, o que ele é diferente das outras? A área válida é só da cintura para cima e é uma arma de corte. Então eu não preciso necessariamente tocar de ponta. Você vê que ele é só arredondado aqui, ele não tem aquela pontinha para fazer a pressão do toque. Porque eu posso, só de encostar em você, eu já estou fazendo um toque, um ponto. Tá. Então essa é basicamente a diferença entre as três armas, fora o formato do copo, né? A área válida, como toca e o formato do copo. Vocês podiam mostrar uma posição pra gente que está em casa? Claro, pra ver? claro. Eu seguro aqui. Bom, as armas elas são diferentes em regra e em dinâmica. O sabre tende a ser uma arma mais agressiva, o florete uma arma de extrema precisão Tá. e a espada muito estratégica. Mas todas elas, ainda que sejam muito diferentes, você se especialize em uma e sejam quase esportes diferentes, todas têm um terreno comum. Que são algumas posições básicas, que são as primeiras coisas que nós aprendemos, que é a posição de guarda. Então, para mostrar a posição de guarda, a posição de guarda é a posição em que você se inicia, em que você centra o seu corpo em direção ao adversário. Ele consiste nessa posição da perna, no caso, as duas são destras, Sim. Então a perna direita virada para frente, o braço armado com a luva e a arma apontada para frente em relação ao adversário, e os pés eles acabam formando uma posição de 90 graus. Tudo isso serve para dar um equilíbrio, uma estabilidade para o atleta. Tá. E aí os movimentos são todos feitos a partir dessa posição, que ela parece um pouco estranha, mas a gente acaba se acostumando e naturalizando com o tempo. Então, você tem que ter um deslocamento que a gente chama de marchar, que é o deslocamento para você ir em direção ao adversário, que é o passo à frente. Faça um passo à frente, moças. E o romper, que a gente chama, que é o deslocamento para trás, para você se afastar do seu adversário. Então, esse é o romper. E nós temos mais um movimento que é comum também às três armas, que é o movimento de finalização, que se chama afundo. O afundo, ele se trata de um alongamento da perna e a extensão da arma e do braço e das duas pernas em direção ao adversário. A Karina agora vai fazer dois passos para frente, né, 2 marchas, e um afundo para fazer um ataque na Júlia, para vocês verem devagarzinho como que funciona. Ela poderia ter tocado na cabeça. Aí, pronto. Agora foi. Esse, bem devagarzinho, mas é uma demonstração de como funciona o deslocamento. E nós também temos os golpes, as defesas, né? Que são as formas de você evitar que o toque do seu adversário chegue em você. Bom, vocês são sabristas, né? Ou seja, a arma que vocês usam é o sabre. Uhum. A diferença, que a Júlia já mostrou para a gente, quer dizer, já indicou para a gente para onde é que vale, como é que conta o ponto, etc. e tal. Mas olha, todo mundo que fala em esgrima gosta de falar touché. O que é o raio do touché? Olha, essa palavra a gente usa em duas formas. O touché, que quer dizer tocado, e o touche, que é o árbitro fala durante os combates. Toda a arbitragem é feita em francês. É a língua tradicional da arbitragem na esgrima. O touché, ele se trata de uma ação de cavalheirismo, quando você acusa... Na época que não existia toda essa parafernália elétrica, o árbitro ou ele tinha que ver que você encostou no seu adversário, ou você, por cavalheirismo, dizia, eu fui tocado, touché. Então, no caso do combate seria, por exemplo, a Júlia vai fazer um ataque na Karina, e a Karina vai acusar, levantando o dedo, falando touché. Esse é o famoso touché. É ao contrário. As pessoas, geralmente, elas falam touché quando elas encostam na outra. O certo é o contrário. Você, como uma forma de educação, para ajudar o árbitro, reconhecer que seu adversário encostou em você, acusa que você foi tocado, touché. É muito elegante. Não, Júlia, fala a verdade. Karina, vocês têm um treino específico? Quando eu digo específico, assim, não de treinar a luta em si, mas uma preparação física. Como todos os atletas olímpicos, a gente precisa ficar em ordem. Como vocês puderam ver, o sabre, na verdade, ele é bem rápido, então a gente gasta muito tempo pensando no jogo tático. E a gente precisa que o corpo corresponda a esse esforço físico. Sem dúvida. Então, se você não tem um físico bom, o que acontece com você é que você gasta muito tempo pensando em como economizar energia.
E aí você vai acabar perdendo, porque às vezes você precisa de um jogo tático um pouco mais intenso, um pouco mais bem elaborado. Então, precisamos sim de musculação, a gente também faz a compensação, porque como vocês viram, o William enfatizou que somos destras. Então, o que acontece na prática é que a nossa coxa e o braço direitos, eles ficam muito mais fortes que o esquerdo. Maiores também. E maiores. Com certeza. E a panturrilha esquerda maior que a direita. Então, a gente precisa... Como os tenistas. Compensar. Pois Exatamente. precisamos compensar. Não só para fins estéticos, né? Nas primeiras competições, uma coisa que eu sentia, a dor, que fica a dor muscular, que fica era em X, assim, cruzada. De um lado uma coisa, do outro, e daí do lado nas costas esquerda, no braço direito. E haja alongamento, né, para poder... Exato. Que coisa. William, como é que é feita a contagem de pontos? Porque variam, né, esses pontos. Não, um toque é um toque. Tá. A gente não tem nenhuma zona que Vale a mais ou do vale a que a menos. outra. Tá. O que acontece é que a competição, ela bom, como eu disse, a gente tem um sistema elétrico, então hoje em dia a gente já não conta mais com o cavalheirismo do adversário para dizer que foi tocado ou com a visão do árbitro. O sistema elétrico ele já acende uma luz ou outra dizendo que quem encostou em quem. O que acontece na competição, nós temos duas fases. Uma fase de grupo, em que você tem um grupo de, geralmente, 6, 7 esgrimistas que todos jogam contra todos, combates curtos e rápidos, de 5 toques. E aí depois nós temos uma chave eliminatória, de mata-mata, em que que os combates vão a 15 toques. E aí são combates mais elaborados, com uma tática um pouco mais longa. E duram em torno de 15 minutos os combates. E essa indumentária? Essa indumentária, bom, uma parte dela é de proteção, outra parte dela é de sinalização. Essa parte branca que eu estou usando aqui por baixo corresponde... A Karina vai abrir para mostrar para ficar mais fácil. Nós temos a camiseta. Bom, as mulheres usam uma proteção extra, que é o toque-toque, que é uma proteção para os seios. Tá. Depois todos nós usamos o plastron, que é uma meia camisa que protege o coração. Caso a lâmina quebre e entre por alguma fresta na roupa, ele protege o coração. Nós temos a jaqueta branca de segurança, que é um tecido, que é uma fibra de tecido feita a partir do Kevlar, que é o Kevlar, o colete à prova de balas. E essa última jaqueta é uma liga metálica extremamente leve, fina, que por onde corre o circuito elétrico, que a partir dessa tomada, a minha lâmina encostando nessa liga metálica, fecha o circuito e marca a pontuação. É por isso que eu estava falando, porque isso aqui é metal. É metal. Isso aqui é metal. E é um sinal elétrico imperceptível que corre nessa roupa. A esgrima é um esporte muito tecnológico. Está sempre se inovando. Como é que nós estamos, né, nós brasileiros, em relação ao esporte? Crescendo. A gente já teve assim, muita desvantagem, no sentido de que o brasileiro chegava na competição internacional, era o cara, assim, o brinde, né? O brinde da competição. Todo mundo achava que ia ganhar. Eu acho que está mudando, está chegando brasileiro aí que está ganhando de favorito. Sem Nas dúvida. Olimpíadas a gente teve exemplo disso, a gente teve o Todo, ele ganhou do campeão mundial. Era o campeão olímpico ou mundial? O segundo do ranking mundial. Segundo do ranking mundial, né? Então, assim, não é pouca coisa. A gente está conquistando o nosso espaço. Ainda não dá para dizer que o Brasil é um país tradicional. Ainda falta apoio, ainda falta estrutura e a gente, quando quer melhorar, precisa treinar fora, competir fora, mas... Claro. Está em ascensão, assim, acho que cada ano mais resultados, assim, e às vezes um resultado que não é um ouro, mas é um resultado às vezes, que significa muito pra gente, assim, sabe? Claro. E eu acho importante frisar que a gente teve ao longo desse último ciclo e até do ciclo anterior um apoio muito grande da Petrobras à equipe brasileira de esgrima de uma forma geral. Então a gente passou a ter viagens com mais frequência, um apoio de de profissionais multidisciplinares, então mudou um pouquinho esse perfil e foi muito importante para o esporte, para o desenvolvimento. Se eu pedisse a vocês que colocassem a máscara e fizessem uma demonstraçãozinha, vocês fariam? Claro. Com prazer. Porque, olha, para quem está nos assistindo agora, deve ter uma curiosidade muito grande, porque as pessoas acham o esporte elegante, veem, mas não tem ideia. Vocês explicaram tudo. Agora só falta simular um combate.
Vamos Vocês fazem isso, Posso pessoal? arbitrar, inclusive. Ah, o árbitro! Posso arbitrar. Boa. O nosso espaço é um As pouco dimensões menor, aqui são um mas- pouco menores do que a de uma pista. Mas a gente fica mais Mas pra a cá. gente consegue. Acho que é melhor a gente ficar, na verdade, pra trás É? e elas fazem mais pra frente aqui. Isso. Tá. É, que a Elas gente usam pega essa essa faixa faixa aqui, maiorzinha, né? Então, vamos. Saudação. Uma coisa importante na esgrima, que a punição é expulsão da competição, se você não fizer, é saudar o adversário e no final do combate saudar o árbitro. É? Que a gente E o cumprimenta. árbitro? Elegante. A gente cumprimenta assim. Tá, Você tem que cumprimentar seu adversário. claro. Não pode faltar com respeito de jeito nenhum. E, como eu disse, arbitragem em francês. Então, a gente fala en garde, em guarda, que a gente, todo mundo conhece também, em guarda. Prête, que é prontas. Tá. Allez. Alto. No caso, a ação é rápida. A Júlia fez um ataque na Karina. A Karina bloqueou a lâmina da Júlia com uma defesa que a gente chama de quarta defesa e respondeu. Então, ponto da Karina. 1-0. En garde, prête, allez. Touché. Ela acusou. O ataque da Júlia chegou na mão da Karina. Ela, por educação, acusou com o touché. 1-1. En garde, prête, allez. Alto, simultâneo. Ação simultânea. Tá. As duas atacaram ao mesmo tempo, não é ataque de ninguém. Volta o ponto. Tá. En garde, prête, allez. Alto, ataque não, ataque, tocada, ponto. Ela passa o ataque e a Karina toca. 2-1. En garde, prête, allez. Alto. A Júlia faz um ataque, a Karina de novo defende o ataque com a lâmina dela, com o sabre dela, e responde na cabeça da Júlia. 3-1. Vamos até 5. En garde, prête, allez. Duas defesas, ninguém tocou. Agora a Júlia vai atacar. Alto. A Júlia atacou, a Karina agora defendeu desse lado e respondeu. 4-1. En garde, prête, allez. Alto. Ataque dela sai antes e toca. 4-2. Prête, allez. Alto. 4-3. Foi ataque da Júlia. Ela chegou no flanco da Karina. Prête, allez. Alto. Ataque. Aqui é uma situação em que o árbitro tem que decidir. Quem começou o ataque antes? Quem saiu o ataque antes tem a prioridade. Entendi. E no caso foi a Karina, a vitória dela. 5. Tem que cumprimentar o adversário depois. É obrigatório. Cumprimentar a gente também. Obrigado. No caso, E tem beijinho. Agradece Tem o beijinho. árbitro também também. tem. Já tem que cumprimentar lá. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, William, Júlia, Karina. Obrigado por terem vindo. Acho que foi uma pauta sensacional, até porque eu tenho essa paixão por esgrima, né, e achei que seria muito bom que um dia a gente ensinasse, ou não ensinasse, mas mostrasse como esse esporte é importante para quem está nos assistindo. Então eu quero agradecer muito à Academia Paulista de Esgrima, onde vocês estão envolvidos. Exato. O clube do nosso técnico, que no caso também é pai da Karina, que é o nosso técnico russo, Alhaz Lakerbay, foi da seleção juvenil da União Soviética e é nosso técnico também na seleção brasileira. Tem a academia aqui no centro de São Paulo, aberta a todos. Quem quiser conhecer a esgrima, é só aparecer. Na Academia Paulista. Paulista de Esgrima. Onde é que fica? Do lado do Copan, Rua Araújo, 154. Beleza. Obrigado. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado.